802.5 e avalie se a mensagem foi recebida através dos bits relativos ao status do quadro. Professor, acho que a tela está mostrando a do seu e-mail. Ah, tá. Então, eu pus a tela errada, peraí. Essa aqui. Deixa eu ver. Agora tá certo. Isso. Tá? Então, tá aqui. Primeiro exercício. Tem que ouvir o e-mail. Se o e-mail estiver ocupado, ou se a mensagem for para mim, processa, altera o bit e envia a mensagem atualizada. Se não, retransmite. Se for um token, se tem mensagem para enviar, envia a mensagem, checa a CK, termina e envia o token, enfim. Basicamente, é uma programação simples assim, e a gente viu isso melhor ainda no exercício aplicado 4. Temos aqui o fluxograma de como seria o I3E 802.5, ou seja, uma rede do tipo token ring. O fluxograma está aqui. Eu não comecei se a mensagem é igual ao token, eu perguntei se o e-mail estava livre ou não, se a mensagem era para mim. Ó, se é o destinatário, sim, status igual a 1 e retransmite, se não, retransmite. Se a mensagem for token, inicia o timeout. Se estourou o timeout, eu não cheguei a pôr o timeout nesse código. E se ainda não estourou o timeout, ele checa se tem mensagem para enviar, monta quadro, envia mensagem, flag igual a true, volta aqui para cima. Quando ele recebe a mensagem, ele retira a mensagem da fila e coloca um flag igual a 1 e depois envia o token. Esse aqui é o programa do i3E 802.5. Então, a gente viu isso num exercício aplicado, a gente está vendo isso na lista de exercícios também. Alguma pergunta, pessoal? Não, tranquilo, professor. Aí eu pedi um fluxograma para uma estação que segue o padrão I3E 802.11, CSMA-CA mais BCOF mais RTS-CTS. Tem o início, ele inicializa o BCOF com 0. Se o meio estiver livre e ele tiver alguma mensagem para enviar, ele espera diffs, envia RTS, inicializa a temporização. Se ele não recebeu o CTS, ele incrementa o backup. Essa aqui é a primeira tentativa. Só que o cara não devolveu. Se ele recebeu o CTS, ele espera CIFS, envia o frame, inicializa a temporização, checa se ele recebeu a CK, se recebeu, frame enviado com sucesso, se não, incrementa o backup, checa o limite do backup, se sim, ele finaliza a tentativa, se não, ele espera o tempo para ver se o canal está vazio. Se o canal está vazio e ele recebe uma mensagem, ele envia CTS e aqui ele vai ter que ter uma temporização para... Porque se ele receber uma mensagem, ele recebeu o RTS. Então, ele vai ter que esperar CIFS, enviar CTS, temporizar, esperar CIFS, checa se recebeu o frame. Se não recebeu o frame, ele desconsidera a mensagem. Se recebeu o frame, ele checa se o frame está ok, envia o ACK e depois sai disso daqui. Aí ele sairia com mensagem recebida adequadamente. Então aqui a gente tem o envio da mensagem, o recebimento da mensagem, e se a mensagem não é para ele e o meio não está vazio, ele entra em NAV. Ele pode entrar em NAV por CTS ou RTS. Aqui é o fluxograma do I3E 802.11 com CSMA-CA, BECOF e RTS-CTS.
Alguma pergunta, pessoal? Não, professor, tranquilo, deu para entender. Então, não esqueçam que tem a parte do envio da mensagem. E se o canal não tiver vazio, ele tem que ver se não recebeu a mensagem, para ele processar a mensagem. E se ele não recebeu a mensagem, o canal tiver travado, ele entra em NAV. Terceira pergunta, dado o conjunto de dados 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 11, 0, 0, 10. Bem, eu só fiz o 1, 0, 1, 1, 1. É 1, 0, 0, 1, 1. Eu fiz até aqui. Essa mensagem para mostrar a diferença do Manchester e do Manchester diferenciado. 1 começa abaixo e termina com voltagem alta, 0 começa com voltagem alta e termina com voltagem baixa. Então, quando tem um 1, segue esse padrão. Quando tem um 0, segue esse padrão. Volta a ter um 1, segue esse padrão. Este é o Manchester. O Manchester diferenciado, toda vez que aparecer um 1, ele muda o perfil. Só que o início, se for 1, vai ter esse formato, se for 0, vai ter esse formato. Então, começou com 1, tem esse formato. O próximo é 0, ele mantém o formato. O terceiro dígito é 0, ele mantém esse formato. O quarto é 1, ele muda o formato. Aqui não é um 0, aqui está falando que começou com 1, depois veio um 0, e aí veio um 1, depois veio um 1. E se você reparar, ó, eu tenho uma pausa curta, pausa curta, pausa longa. Quando vier uma pausa longa, seja em alto ou seja em baixo, eu estou lendo um número 1. E assim a gente consegue distinguir mais facilmente 0 e 1 do que ter que olhar qual é o perfil de fato do sinal. Ficou clara a diferença de um para o outro, pessoal? Ficou assim, professor. Se depender do Rodrigo, ninguém vai ter dúvida, pessoal. Eu vou seguir em frente. Professor, Ah, minha Tranquilo. internet caiu aqui, tem como o senhor repetir? João, ainda bem que você falou. Deixa eu começar a gravar isso aqui. Tá Ah, gravando já, professor? Santo Walter, você conhece? Walter, Sivaldo. valeu, hein? Muito obrigado. Eu sempre esqueço. Eu vou repetir, João. É o cameraman, né? Não, não é o cameraman. O Walter é um cara extremamente precavido, cara. E isso é muito legal. Muito legal mesmo. Bem, no Manchester, para transformar um string de dados binários em Manchester, toda vez que aparecer um, eu vou colocar um sinal dessa forma. Começa em baixo, termina em alto. Toda vez que foi 0, começa em alto, termina em baixo. Então, ó, começou com 1, tá aqui, 1. Depois veio um 0, tá aqui o 0. Veio outro 0, tá aqui outro 0. Aí voltou para o 1, tá aqui outro 1 e tá aqui outro 1. Note que toda vez que muda de 1 para 0, ou de 0 para 1, eu tenho algo, ou na parte de voltagem elevada, ou na parte de voltagem baixa, como se fosse um tempo maior. Vendo isso, eles desenvolveram Manchester diferencial, onde toda vez que aparece um 0, o sistema muda o padrão. Se o primeiro número é um 0, ele começa como se fosse um Manchester normal. Se for um 1, começa como se fosse um Manchester normal. Aqui tem um 1, então eu comecei com barra baixo, depois termina em alto. Começa em voltagem baixa, termina em voltagem alta. Tá ouvindo, João? Não, agora sim. Agora sim. Quase. O próximo dígito é um 0, então ele mantém a forma da onda, até aparecer um 1. Quando aparece um 1, ele muda a forma da onda. Tá vendo que tem dois 1s? Tá vendo? Ele mudou uma vez, mudou outra vez. Então, toda vez que aparece um espaço maior entre os frames, entre os sinais, significa que ele está mandando um sinal 1. Toda vez que eu preciso ver como é que é o sinal de início, para saber qual é o primeiro dígito, e o resto é só ver quando é que tem essas barras longas aqui para saber quando é 1. Quando não for, é 0. Aqui é 0, aqui é 0, aqui é 1, aqui é 1. E começou com 1.
Mais alguém quer que eu repita? Aí, se fosse vários zeros no final, ia aparecer uma senoide. E aparecer uma onda quadrada perfeita. Aí fica fácil você saber. Aí você consegue pegar pelo período, tá vendo? Você mensura pelo período da onda, tá? Esse aqui tem um período maior, tá vendo? Bem maior. São 2 uns. Interessante, né? Dada as seguintes tabelas, 1 e 2 abaixo, pede-se para uma rede do tipo 2, com segurança intrínseca e adotando que cada instrumento exija 10 mA e trabalhe em 9 volts, o comprimento máximo de cabo de 0,8 milímetros quadrados para os seguintes casos. Há 3 instrumentos na rede. Bem, a tabela aqui do tipo 2 fala que a alimentação é 13,5 volts, corrente máxima 110 mA, número típico de estações ou número máximo 8 estações. A segunda tabela fala que no tipo 2, a soma das correntes não pode ultrapassar 110, como falou antes, e o comprimento da linha é no máximo 900 metros. Bem, e aí a gente tem a fórmula, cheguei a dar a fórmula para vocês aqui. U igual a RI, e RI é igual a L vezes 44,1 sobre 1.000 metros vezes I. Por quê? Porque esse cabo de 0,8 milímetros quadrados, ele tem 48 ohms a cada 1.000 metros. Então, se eu multiplicar pelo comprimento, eu vou ter a resistência desse cabo naquele comprimento. Então, isso aqui, a gente vai conseguir calcular o valor do L aqui, em função da corrente do sistema. Está aqui. Cada elemento consome 9 volts. Eu tenho uma alimentação de 13,5 menos 9, vai ser igual a L vezes 44 sobre 1.000 vezes a corrente. Eu tenho 3 instrumentos. Sendo 3 instrumentos, e cada instrumento consumindo 10 mA, o comprimento vai ser 4.500 dividido por 44 vezes a corrente. 3 instrumentos, eu tenho 30 mA. Está aqui. Então, é 4.500 dividido por 44 vezes 3 vezes 10 a menos 1. Não sei porque está escrito desse jeito, gente. Ou 0,03. Faltou um dividido aqui, mas o valor total dá 3.409 metros. Isso aí é teórico. Só que o sistema restringe a 900 metros o tamanho máximo. Então, para 3 instrumentos, eu vou usar o tamanho máximo permitido de 900 metros. Para 8 instrumentos, uma rede requerendo 10 mA. Então, além dos 80 mA devido aos 8 instrumentos, eu vou ter mais 10 por causa do cabeamento. Eu vou ter 90 mA. Vai chegar a 1.136 metros. Ou seja, vou trabalhar com 900 metros na prática. Pede para repetir o item 2B por uma rede sem segurança intrínseca. Bem, a rede sem segurança intrínseca consegue uma corrente máxima de até 500 mA e a alimentação é de 24 volts. E são até 32 estações. E, dependendo a soma das correntes, eu tenho para 0,8 milímetros, 1.900 metros se a corrente não ultrapassa 110, 1.300 se a corrente não ultrapassa de 111 a 250, e 650 metros de 251 até 500. Fazendo a conta, a gente muda de 24 menos 9. Vai dar 15 vezes 1.000. 15.000 dividido por 44 vezes 9 vezes 10 a menos 1. A gente tem 3.787 metros. Isso está abaixo de 110. Então, teoricamente, eu posso colocar a 1.900 metros de distância, 1.000 metros a mais do que o item 4B. Eu não sei se esse exercício ficou claro, mas é puro e simples usar uma conta, gente, e interpretar a tabela. Se eu deixar só a resposta teórica, tá errada? Está incompleta.
Excelente pergunta, Giancarlo. Podemos ir para a próxima pergunta? Podemos sim, professor. Compare o padrão Profibus DP e PA com FIP ou DFIP e quais as principais diferenças entre eles, dê exemplos. Bem, a gente tem... Ambos são protocolos industriais. Tanto o Profibus DP e PA quanto o FIP ou DFIP. Enquanto o Profibus é um sistema multimestre-escravo com rede em token pass entre os mestres, então, se você reparar bem, multimestre-escravo é porque eu posso ter vários mestres e todos eles se comunicam com os escravos. E entre os mestres estão trocando token. O FIP e o ODFIP trabalham no modelo produtor-consumidor, o que demanda maior trabalho de setup. Porque enquanto aqui eu só tenho que identificar quem são os mestres e escravos, na rede multimestre-escravo, e também tempo de token entre mestres e sequência entre os mestres, no FIP eu tenho que identificar cada tag que vai ser trafegada na rede. Está aqui, ele atua em nível das tags trafegadas. Além de ter um produtor e consumidor, tem que ter um coordenador da rede denominado árbitro. E, enquanto o Profibus depende dos mestres, caiu um mestre, caiu parte ou toda a rede, o Profibus, se caiu o árbitro, a rede inteira para de funcionar. Então, nesse ponto, criticamente, ele é mais inseguro. O Profibus aceita até 128 estações no barramento de 1.900 metros, com velocidade de 12 megabits por segundo no DP. E 93,93 kbytes no PA. Isso aqui, se for usar um determinado dispositivo da Pepperflux para chegar a 93,93, porque normalmente é 31 kbits por segundo. O FIP trabalha com o dobro de estações, 256, um barramento de até 2 km e velocidade de até 5 megabits, e não 12, e tem 31,25 para processo. Então, apesar de ter menos instrumentos e uma distância menor, Profibus já trabalha com velocidades maiores comparados com FIP ou DFIP. É bom deixar claro que o Profibus já tem solução do tipo produtor-consumidor também, mas a grande maioria trabalha no sistema multimestre-escravo. Não está disseminada uma solução produtor-consumidor. Alguma pergunta? Alguém quer me perguntar algo, pessoal? Não, acho que tá tranquilo, professor. O meu ficou parecido também. Ok. Sexta pergunta. Quais as principais diferenças entre o padrão Ethernet e o I3E 802.3? Antes de ler isso, eu quero mostrar para vocês como é que é o padrão Ethernet. I3E. A diferença do Ethernet para o padrão I3E 802.3 é apenas 1 bit no frame do quadro. O Ethernet tem um preâmbulo que é composto de 1010101010. Isso aí são 4 pares de 1 zeros 8 vezes. É isso. Enquanto em 3.802.3, o preâmbulo é igual, mas só são 7 bytes, assim, e 1 byte chamado SOF, que é o início do delimitador do frame, é o delimitador de início do frame, que são 8 uns, tá? É a única diferença entre esses dois padrões. E só isso.
Eu acho que fica até mais claro mostrando assim do que escrevendo. Explique o porquê da necessidade da criação do padrão APC de comunicação. O padrão APC foi criado porque o custo de desenvolvimento das interfaces para dispositivos era tão caro quanto um dispositivo. E aí um padrão de comunicação fez com que esses custos se reduzissem. E também porque a Microsoft estava crescendo na época, era a década de 80, e ela fomentou o desenvolvimento disso, porque ela também queria trabalhar na área industrial. Para vocês terem uma ideia, por causa dessa iniciativa da Microsoft, os Estados Unidos conseguiu, através de atos de... O termo certo é terrorista, tá? Mas eles estavam impedindo que o Irã desenvolvesse a bomba atômica, acessando os CLPs remotamente graças ao Windows da Microsoft, e eles estavam usando o Windows porque essa iniciativa da Microsoft de desenvolver o padrão APC era baseada no padrão Microsoft de comunicação. E aí fazia com que os CLPs passassem a usar o sistema operacional Windows. Foi graças a essa iniciativa que os Estados Unidos conseguiu segurar por mais de 2 anos o desenvolvimento nuclear do Irã. Mas eles estavam de sacanagem com eles. Mas é para reduzir custo. Foi por isso que criou o padrão. Uma rede Profibus tem, respectivamente... gente, perguntas, dúvidas? Nenhuma, professor. E aqui tá tudo bem? Aqui tá tudo A série tá tranquilo, professor. Beleza. Pode perguntar lá. Tem alguém... Thalita, é você que quer perguntar? Não. Uma rede Profibus tem, respectivamente, 3 mestres com 16 escravos. Na rede DP, que trabalha com 500 megabits por segundo de baud rate. E um mestre com 7 escravos numa rede PA via link. Cada escravo da rede DP tem 4 bytes de entrada e 2 bytes de saída, enquanto a rede PA trabalha com 6 bytes de dados. Calcule o tempo de ciclo da mensagem DP. Adotar o tempo disponível do mestre 105 Tbits, o tempo de atraso do escravo de 11 Tbits, o tempo de envio de cabeçalho 198 Tbits. Bem, o que vem a ser esse famoso Tbit? É 1 sobre a taxa de bound rate. Para 500 kbits por segundo, eu tenho um Tbit de 2 microsegundos, ou seja, esse é o tempo de trafegar 1 bit a 500 kbits por segundo, 1 bit trafega-se a 2 microsegundos. E aqui está falando que o cabeçalho, o tempo disponível do mestre são 105 vezes, ou seja, tem 105 bits de troca de mensagem. O tempo de atraso do escravo demora 11 bits de troca de informação. O tempo de envio do cabeçalho, 198 bits. Calculando primeiro por Tbit, a gente vai ter, usando a fórmula, TMC é TID mais TSDR mais header mais 4 vezes o número de 4 bytes de saída, eu tenho que multiplicar pelo número de escravos. Número de escravos? Aqui, ó. Número de entrada vezes 11 bits. São 4 bytes vezes 11 dá 44. Mais número de bytes de saída vezes 11. Tá aqui, ó. 2 bytes de saída vezes 11. 44 e 22. Tudo isso multiplicado pelo número de escravos. Eu tenho 7 escravos numa rede, mais... Peraí. Desculpa, 16 escravos nessa rede. Por isso 16. Então dá 6.080 Tbits vezes 2 microsegundos, demora 12.160 milissegundos.
Esse ponto aqui é a nossa vírgula, gente. Refaça o cálculo para uma rede de 12 megabits, então é só multiplicar os 6.080 pelo T-bit de 12 megabits, que dá 83,3 nanosegundos, a gente tem um tempo de troca de 0,507 microsegundos. Então, cai bastante, mudando a velocidade. E pede para calcular o tempo de ciclo da mensagem PA, segue essa fórmula N vezes 0,256 microsegundos vezes L. L é o tamanho do comprimento da mensagem, mais 12 milissegundos vezes 40. E N é o número de estações. O número de estações conta o mestre, é 1 mais 7. Então, eu tenho 8 estações. Dá 8 vezes 0,56 vezes 6, mais 12, mais 40, no final 148,288 microsegundos. E aí, pessoal? Alguma dúvida nessa questão? Sem dúvida, professor. Uma dúvida, professor. Então, semana que vem a gente vai ter a prova. Terminamos a matéria. Passei exercícios para vocês. Para quem chegou mais no final, semestre que vem vocês vão ter que fazer a aula prática junto com a turma do semestre que vem. Como a maioria deve estar no 9º período, eu coloquei a aula quintas-feiras. São 2 turmas. Uma das 8h50 até as 10h30, a outra das 10h40 até 12h20. Vão ser 3 alunos por grupo e vão ser 2 grupos por turma, porque a gente vai fazer um projeto integrando as 3 redes, mestre-escravo, Ethernet e comunicação sem fio wireless. E vão ser 2 cilindros. Eu vou passar inicialmente para a turma do semestre que vem os exercícios aplicados 1, 2 e 3, sem precisar fazer relatório. E vai ter um único relatório desse projeto. E o que eu estou convidando a vocês é que vocês comecem a fazer o exercício logo no início do semestre, para ter mais tempo de desenvolvimento, tá? Mas semestre que vem a gente vê isso, e a gente conversa sobre isso. Professor, Pois não. aqui. Então, daí vão ser divididos em 2 disciplinas? Redes teórica e redes práticas? Olha, eu não sei como é que eles vão fazer no sistema deles, tá? Como vai ser feito no sistema da UFO. Mas quem quiser até fazer as provas do semestre que vem, para aumentar a nota, vai poder fazer, tá? Eu não vou impedir. E eu quero ajudar vocês dando mais tempo para fazer o desenvolvimento do projeto, já que vocês já assistiram toda a parte teórica e tiveram as aulas práticas sem o desenvolvimento na prática e das soluções. Vocês só fizeram um código e eu mostrei um outro código funcionando. Vocês não viram se o código de vocês funcionava. Agora, como é que vai ser no sistema? Vocês vão ter nota para passar nessa parte teórica. Se depois vão checar se a teórica mais a prática deu certo, eu não sei. Eu não sei. Eu juro para vocês que isso aí é uma burocracia deles. Eu adoraria ter feito já a aula prática remota com vocês esse semestre. Vocês acabaram sendo lesados porque só tiveram 2 aulas por semana e tiveram toda a carga que basicamente os caras vão ter no semestre que vem. Então, eles vão ter mais tempo para fazer coisas do que vocês, por isso eu gostaria de dar mais tempo para vocês fazerem o projeto no semestre que vem. E quem chegou atrasado, eu estou liberando quem não entregou os relatórios, quem não entregou as listas, para me enviar até sexta-feira, para poder contar, ok? Não vai ser por falta de entrega que vocês vão bombar por falta. E se vocês olharem aqui
as notas. Quem tem mais de 2 faltas já bombou, sabe? Tem gente com 3 faltas aqui porque não entregou 2 relatórios e uma lista de exercícios. Então, se quiser entregar as listas, se quiser entregar os relatórios que estão faltando, beleza, tá? Até quem já tem só uma falta pode entregar também? Até quem só tem uma falta pode entregar também. Tá liberado para todo mundo. Ok, pessoal? Certinho, professor. Ok. Então, deixa eu... Vocês querem perguntar alguma coisa para a prova da semana que vem? Quem fez a lista faz a prova? Ah, com certeza, cara. Quem fez a lista faz a prova fácil. Professor, vai ser mais pergunta assim teórica ou mais conta? Só para a gente Ó, tentar mais na lista. antes de te responder, Rodrigo, geralmente quando um aluno me faz perguntas assim, eu respondo assim: excelente dica, vou fazer do jeito que você falou. Então, a minha sugestão é que não me perguntem, sabe? Ah, não, então tá bom, professor. A lista tava boa, viu? A lista tava boa. Eu pergunto aqui. Eu não fiz a prova. Eu ainda não fiz a prova, gente. Essa é a verdade. Fala, Bruno. Em questão do tempo, porque na prova passada não deu tempo de entregar tudo no horário. Você aumentou mais um pouquinho só para enviar o tempo de Eu envio? garanto que eu vou pôr a prova antes. Posso começar a prova 1h da tarde, se vocês quiserem, tá? E vocês Já não vão precisar ajuda. de muito tempo para resolver essa prova, não. Ajuda muito. A parte mais difícil é tipo você colocar, arrumar tudo para enviar. Aí isso que demora tempo demais. Até a gente se acostumar a fazer isso é complicado, né? Até para corrigir é complicado isso aí, gente. Não é nem um pouco fácil. Né? Mas estamos aprendendo. E Professor, pode falar. seria só a gente fazer o upload só de um PDF, né? Em vez de cada questão a gente tem que subir um arquivo, igual a gente tinha falado da última vez. Sim, eu vou Eu fazer acho que isso uma tomou prova muito tempo. inteira, colocar lá valendo tudo, sabe? E aí depois vocês me respondem em um único arquivo e eu dou a nota completa para vocês, ok? Beleza. E quanto começar mais cedo, assim, não sei para as outras pessoas, mas para mim não seria bom por causa do meu estágio, que termina 3 horas. Então seria melhor você estender mais para frente do que começar mais cedo, assim. Mas só por mim, né? Olha, eu lhe garanto, Pedro, que mesmo começando às 3, você vai terminar antes das 4h30. A menos, é claro, né, que você seja um analfabeto funcional. E eu duvido isso, sabe? Eu estou duvidando que isso seja verdade. Geralmente, a primeira prova é mais difícil, para os alunos terem que estudar para a segunda. Essa é a razão. Pode falar, João. O senhor falou ali que quem tem 3 faltas já dançou? Mas eu também falei que quem quiser entregar a lista que não entregou, pode entregar. Quem quiser entregar relatório que não entregou, pode entregar, e aí a falta vai ser retirada. Visto que a falta é se entregou ou não determinado documento. Gente, essa aula está sendo gravada. Nem todo mundo está assistindo essa aula. Vou dar um exemplo. Thalita não está aqui assistindo essa aula. Mas ela pode assistir essa aula depois. Posso dar falta para ela se ela assistir depois? Diz aí. O que vocês acham? Segundo o plano de curso, sim. Só que, segundo o meu jeito de pensar, não faz sentido nenhum alguém que assiste uma aula remota depois ser visto como alguém que faltou, sabe? Visto que pode fazer pergunta via chat. Gente, se vocês não notaram, o fato de vocês poderem perguntar a qualquer momento faz com que até as dúvidas que vocês teriam em aula, vocês resolvem fora da sala de aula. Vocês resolvem a dúvida quando você tem a dúvida, sabe? Essa ideia de falta
para mim, não faz mais sentido, sabe? No final das contas, importa o aprendizado, né? É o que eu estou tentando Tem dizer. uma matéria aí que o professor zerou o relatório porque foi feita a lápis. Agora, o que muda se ele é escaneado a lápis ou caneta? Se está escaneado, não faz diferença nenhuma. Agora, tem gente que não acordou por a vida, sabe? O mundo mudou, gente. A gente está tendo aula remota de redes industriais. Essa é a verdade. Se A até gente tem que adaptar, né, professor? Eu concordo com o senhor. E, ó, eu vou ver se eu consigo, agora já mudando o assunto, eu vou ver se eu consigo, para todo mundo, no semestre que vem, ter acesso ao modo Educate do site da AWS, para vocês poderem fazer os cursos deles lá, de nuvem, e ter capacitação por meio deles, e quem quiser se certificar, se certificar. Vocês têm aquelas atividades extracurriculares, qual que é o nome daquilo que vocês têm que fazer? IC, professor? Ou não Não, é? atividades extracurriculares. Quem faz inglês tem que mostrar comprovante de inglês, não tem isso? Ah, sei. Pô, eu estou tentando arranjar, junto com a AWS, que é o site da Amazon para TI, que vocês tenham a certificação deles e façam uso dessa certificação como esses certificados. E mais, é um certificado que o mercado reconhece facilmente, gente. Isso é muito legal, sabe? Mas Isso aí é bom semestre que vem mesmo, eu falo professor. para vocês. Interessante. Semestre que vem eu acerto isso, porque eu estou começando a Atividades conversar sobre isso. Atividades complementares, isso mesmo. acadêmicas complementares. Né? Isso. Mais alguma pergunta, gente? Professor, Pois vai não, ter Túlio. prova sub? Túlio, não tem sub. Semana que vem acaba o semestre. É isso. Aí não vai faz a prova para garantir que não vai precisar. Seja Mais ou leve na menos isso. correção também. Não, mas até que sua prova é tranquila. Eu não sou carrasco em prova, não. Eu acho que eu sou mais carrasco em orientação de TCC do que outra coisa. Orientação de mestrado, que qualquer outra coisa. Beleza. Beleza, pessoal? Tem Certinho, mais dúvidas? Beleza. Então, semana que vem a gente se vê. Boa semana para vocês. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Até semana que vem. Boa vem. semana, bom final de Obrigado, semana. professor. Até mais.